Código de Conduta CEMIG e Política Anti-Suborno. Seja bem-vindo ao treinamento do Código de Conduta CEMIG e Política Compliance e Anti-Suborno. O objetivo desse treinamento é difundir e reforçar os princípios éticos e as regras de conduta da CEMIG, de modo que cada um de nós possa praticá-los intuitivamente em nossas atividades de rotina. Ao longo do curso, além de apresentar os princípios e as regras, também compartilharemos algumas situações fictícias com o objetivo de ilustrar possibilidades e chamar a atenção para o que fazer e o que não fazer em nossa conduta diária. O treinamento está dividido em dois módulos. Módulo 1, princípios éticos, regras de conduta e gestão de processos éticos. Módulo 2, política de compliance e anti-suborno. Vamos começar? Desejo bons estudos. Módulo 1. Princípio ético, regras de conduta e gestão de processos éticos. Princípio 1. Saúde e segurança. Para a CEMIG, a saúde e a segurança de seus colaboradores e da população é um princípio base. Por isso, proporcionamos ambiente e condições de trabalho seguros, em conformidade com as legislações e normas internas. Buscamos soluções para situações que possam representar riscos à segurança da força de trabalho e da população. Recusamos a realizações de atividade em desconformidade com as regras vigentes ou em condições inseguras. Para o atendimento a uma situação crítica, antes de deslocar, ao conferir o veículo, ferramental e equipamentos, o empregado nota que estão faltando equipamentos de proteção individual. Diante da situação, considerando as diretrizes e os princípios da CEMIG, como o empregado deve agir? 1. Recusar o serviço devido à falta de EPI. 2. Realizar o atendimento, pois se trata de uma emergência. 1. Princípio 2. Integridade e conformidade. Exigimos de todos os nossos colaboradores comportamento ético e íntegro e o cumprimento das leis e normas internas da CEMIG. Princípio 3. Compromisso com o cliente. Estamos comprometidos em atender todos os nossos clientes com excelência e em fornecer serviços de alta qualidade. Agimos de forma rápida e eficaz para atender às suas necessidades. Um cliente, após tentativas de solucionar o seu problema com sua fatura, de forma eletrônica, procura uma agência da CEMIG para resolver a situação. Com base nas diretrizes e princípios da CEMIG, qual deve ser a postura do atendente? 1. Atender o cliente de forma cordial, com o objetivo de solucionar a situação de maneira imediata. 2. Justificar o ocorrido, não atender a demanda do cliente e insistir que ele resolva o problema pela internet. Vamos lá? Resposta 1. Princípio 4. Respeito, diversidade, valorização e reconhecimento. Não toleraremos qualquer abuso ou violação dos direitos humanos, nem quaisquer formas de trabalho forçado ou trabalho infantil, assédio moral ou sexual e discriminação. Garantimos a todos os colaboradores condições de trabalho e tratamento igualitário, sem distinção de aparência, condição física ou de saúde, cor, estado civil, gênero, idade, língua, nacionalidade, opinião política ou de outra natureza, origem social, orientação sexual, raça, religião ou qualquer outra condição não ligada à estrita competência profissional. Valorizamos e apoiamos a diversidade dentro do ambiente organizacional. Uma eletricista recém-admitida chega em sua nova unidade de trabalho e é recebida por um colega com o seguinte comentário: "Nossa, você é tão delicada. Será que vai dar conta do nosso serviço e de uma rotina pesada de trabalho?" Um outro colega ouve o comentário. Diante da situação, considerando as diretrizes e os princípios da CEMIG, como o colega que ouviu o comentário deve agir? 1. Não se manifestar.
mas intimamente concorda com o comentário, pois mulheres não dão conta do serviço de eletricista. 2. Posicionar-se deixando claro que o comentário é preconceituoso, pois o fato de uma colega ser mulher não significa que ela não seja capaz de exercer atividade como eletricista. Resposta: 2. Princípio 5º. Sustentabilidade. É nosso dever buscar o equilíbrio entre os pilares ambiental, social e econômico para garantir a perenidade da companhia. Princípio 6º. Governança, transparência e compromisso com as partes interessadas. Adotamos as melhores práticas: transparência, prestação de contas, equidade, responsabilidade corporativa, nas relações com todas as partes interessadas: administradores, empregados, contratados, acionistas, investidores, clientes, sociedade e governo. Gestão e atuação profissional. Gestores. Nossos gestores devem liderar por meio do exemplo, promover a cultura do comportamento ético, íntegro e transparente, orientar os colaboradores quanto ao cumprimento de todas as normas aplicáveis, atuar com independência e integridade e zelar pelo interesse das empresas do Grupo CEMIG. Esses deveres fazem parte do papel da liderança, e a delegação de atribuições não implica em dispensa de responsabilidade. Gestão e atuação profissionais. Colaboradores. Todos os colaboradores devem conhecer os riscos aos quais estão expostos e conduzir suas atividades de forma preventiva e responsável. Denunciar suspeita de desvios de conduta ou qualquer outro ato de descumprimento da legislação, regulação, normas internas ou deste Código. Realizar treinamentos, no mínimo anualmente, sobre este Código de Conduta. Difundir e praticar este código diariamente. Agir de acordo com os elevados padrões éticos e de integridade descritos aqui no exercício de suas funções profissionais. Cumprir todas as normas aplicáveis. Para conseguir alcançar 100% de sua meta de um determinado indicador de PLR da área, o supervisor solicita a um subordinado para descumprir determinada regra, alegando que será uma atitude sem consequências negativas e que toda a equipe será beneficiada. Diante da situação, considerando as diretrizes e os princípios da CEMIG, qual deve ser a atitude do empregado? 1. Atender a solicitação, pois trata de um pedido de um superior. O resultado impactará positivamente em toda a equipe e a ação não trará consequências negativas a ninguém. 2. Não atender a solicitação, pois descumprir regras vai contra ao preceito éticos do Código de Conduta. Resposta: 2. Assédio e outras condutas discriminatórias. Consideramos inaceitáveis assédio sexual, caracterizado pelo constrangimento de qualquer indivíduo por meio de insinuações sob a forma verbal, não verbal ou física, com o objetivo de obter vantagens ou favorecimento sexual. Assédio moral, caracterizado pela exposição de qualquer indivíduo a situações constrangedoras e humilhantes durante o exercício de sua função, de forma repetida e por um período prolongado. Qualquer conduta discriminatória ou que exponha a situações constrangedoras e humilhantes, clientes, colaboradores ou qualquer indivíduo com que se relaciona. Sistematicamente, um líder age de maneira inadequada com um membro de sua equipe, exigindo o cumprimento de tarefas impossíveis a serem realizadas, definindo prazos incompatíveis para a conclusão das demandas. Além disso, o líder ignora a presença desse empregado, dirigindo apenas aos demais colaboradores, e frequentemente comenta sobre a vida particular desse empregado com outros membros da equipe. Considerando os seus conhecimentos sobre o Código de Conduta da CEMIG, o que essa situação configura? 1. Assédio moral. 2. Exigências normais de um ambiente de trabalho. Resposta:
Você sabe quais são os ativos da companhia CEMIG que precisamos preservar? Nossos ativos são nossa marca, nossos recursos financeiros, bens móveis e imóveis, equipamentos, ferramentas, suprimentos, instalações, sistemas, dados, informações, tecnologia, documentos, conhecimento, know-how, domínios, patentes, direitos autorais e quaisquer outros recursos ou bens que se destinem a promover as atividades da CEMIG. Nesse sentido, cada colaborador é responsável por defender e proteger a nossa marca e os nossos direitos de propriedade intelectual, utilizar os ativos da instituição de forma responsável e segura. Um empregado da empresa se candidata a vereador numa cidade do interior e pretende vincular a marca da CEMIG ao seu nome e incluí-lo no material de campanha, buscando alavancar votos nas eleições. Ele trabalha na CEMIG há mais de 20 anos e é uma figura conhecida e bem conceituada na cidade. Nessa situação, considerando as diretrizes e princípios da empresa, o uso da marca da CEMIG está correto? Sim, o uso da marca está correto, pois ele é um funcionário antigo da CEMIG e uma pessoa bem conceituada na cidade, o que não prejudicará a empresa em nada. 2. Não. Este uso é indevido. Resposta: conflito de interesse. Conflito de interesse é a sobreposição de interesses particulares, financeiros, relacionados, familiares ou efetivos, etc., aos da CEMIG, o que pode resultar em decisões e resultados prejudiciais para a companhia. Para evitar tais situações, é necessário que todas as decisões e atividades profissionais sejam tomadas e conduzidas no exclusivo interesse da companhia. Clique nas setas a seguir e saiba o que consideramos inaceitáveis para a CEMIG. Vínculos societários próprios ou por intermédio de cônjuge, companheiro ou familiares, com fornecedores de bens e serviços, parceiros ou concorrentes da CEMIG, se o cargo que o colaborador ocupar conferir a ele o poder de influenciar decisões, transações ou permitir acesso às informações privilegiadas. A prática de favorecimento de parentes ou uso de influência para obter vantagens indevidas para si ou para terceiros. Manter atividades profissionais privadas externas em conflito com interesses com a CEMIG ou sem comunicar ao superior imediato ou órgãos colegiados da qual faça parte. Realizar negócios de interesse pessoal com base em informações da CEMIG ou em prejuízo das próprias responsabilidades funcionais. Utilizar os equipamentos ou instalações da CEMIG em benefício próprio, financeiro ou de qualquer outra ordem. Receber ou ofertar presentes e cortesias em situações que caracterizam conflitos de interesse. Um cliente da CEMIG, satisfeito com o andamento da implantação do projeto de expansão da rede elétrica do seu hotel fazenda, em sinal de gratidão, resolve presentear o empregado da CEMIG com diárias para ele e sua família passarem um fim de semana no hotel. Nessa situação, considerando as diretrizes e os princípios da empresa, o empregado deve aceitar a oferta? Sim, pois a oferta não configura conflito de interesses. 2. Não, pois a oferta configura conflito de interesses. Resposta: prevenção à fraude e corrupção. Conduzimos nossas atividades de forma íntegra, transparente e, portanto, consideramos inaceitáveis comportamento desonesto, antiético, imoral, fraudulento, que caracteriza abuso de confiança, má-fé ou falta de zelo. Praticar ações fraudulentas, improbabilidade, furto, lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores. CEMIG não toleramos ou admitimos quaisquer espécies de corrupção, pública ou privada. O colaborador é responsável pelos próprios atos. Clique nas setas a seguir e confira as ações que o colaborador, agindo em nome da CEMIG, não pode praticar.
prometer, receber, pagar, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem indevida para si ou para terceiros, seja público ou privado. Receber quaisquer valores de cliente em espécie quando da execução do serviço. Impedir, perturbar ou fraudar licitação, contrato ou qualquer ato relacionado. Afastar ou procurar afastar licitante indevidamente. Obter vantagem ou recompensa indevida para celebrar, modificar ou prorrogar contratos. Dificultar a investigação ou intervir na atuação dos órgãos de fiscalização e de controle interno ou externo. Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. O gestor de um contrato é parceiro de longa data de um responsável por responder formalmente pelas entregas de uma empreiteira a serviço da CEMIG. Na última medição das entregas, o gestor percebe divergência nos dados atualizados no sistema e, após avaliação, conclui que as informações foram adulteradas pela contratada. Nessa situação, qual deve ser a conduta do empregado? 1. Notificar o responsável pela prestação das informações, relatando a fraude identificada e as medidas de responsabilização a serem aplicadas. 2. Não tomar decisão imediata e aguardar a próxima medição, confiando que o problema não irá se repetir, pois confia no parceiro e acredita que a situação será normalizada. Resposta: informações contábeis e financeiras. Devemos manter as práticas, os processos e sistemas padronizados, visando garantir a conformidade com as normas e a integridade das informações contábeis e financeiras. Devemos garantir o acesso às informações de forma econômica, atendendo às regulamentações vigentes. Tratamento das informações e proteção de dados pessoais. Nossas informações serão devidamente classificadas quanto ao nível de sigilo, tratadas, documentadas e armazenadas. Devemos garantir a adequada proteção de dados aos quais temos acesso. Devemos adotar medidas de proteger informações sigilosas e dados pessoais de acesso não autorizados. Devemos respeitar a privacidade dos titulares de dados pessoais. Internet, e-mail e outros meios de comunicação. Devemos utilizar os recursos de tecnologia da informação e comunicação de forma responsável. Clicando na seta, a seguir confira as ações proibidas pela CEMIG. Causar violação de segurança, revelar senhas, circular mensagens com conteúdo pejorativo, pornográfico ou discriminatório nos computadores da companhia. Divulgar informações da CEMIG de forma não autorizada, divulgar fake news e boato, acessar ou extrair dados e informações para finalidade distinta da atividade profissional. Regras de conduta, relacionamento com partes interessadas, relacionamento com fornecedores, contratados e subcontratados. Em nossos relacionamentos com fornecedores e afins, nos comprometemos a selecionar e contratar de forma isonômica, conforme os princípios constitucionais e as regulamentações vigentes. Agir diligentemente na gestão de contratos, fiscalização e, quando necessário, na responsabilização por descumprimentos. Zelar pela qualidade desses relacionamentos, respeitar os contratos e pautar pela transparência e integridade. Relacionamento com fornecedores, contratados e subcontratados. Em nossos relacionamentos com fornecedores e afins, nos comprometemos a estar acompanhado sempre que possível de outro colaborador, em casos de participação em encontros profissionais, reuniões ou similares. Manter o sigilo, no que couber, sobre os contratos celebrados, cadastrados, informações, operações e serviços contratados. Assegurar os interesses da CEMIG no processo de contratação, no acompanhamento e na fiscalização dos contratos. O empregado CEMIG, durante a fiscalização de execução
de determinado contrato identifica algumas irregularidades associadas ao descumprimento de cláusulas legais trabalhistas e de saúde e segurança por parte da contratada. No entanto, a contratada possui um histórico de bom desempenho e boas entregas. Nessa situação, considerando as diretrizes e os princípios da empresa, qual deve ser a postura do empregado? 1. Notificar formalmente a empresa para sanar as irregularidades no descumprimento das cláusulas. 2. Conversar informalmente com o encarregado da obra para que não haja prejuízo nas entregas. Resposta 1. Relacionamento com a sociedade e com os clientes. Estamos comprometidos à excelência na prestação de serviço e relacionamento com os nossos clientes e sociedade em geral, reconhecendo nossas responsabilidades corporativas e nosso papel como membro ativo da sociedade. Clique na seta a seguir para conferir o que consideramos indispensável neste relacionamento. Relacionarmos com nossos clientes de forma respeitosa e cordial, buscando continuidade e melhoria da qualidade do serviço, respeitando os critérios e prazos de atendimento. Apresentar informações confiáveis, exatas, transparentes, objetivas e tempestivas, agindo proativamente no atendimento às necessidades dos clientes e na busca de soluções. Oferecer orientações quanto à utilização da energia de modo ambientalmente adequado, sustentável e responsável. Realizar nossas atividades considerando os eventuais impactos positivos e negativos na sociedade. Orientar a sociedade e os clientes quanto à segurança no trato com as redes, instalações elétricas e conservação da energia. Orientar os clientes a utilizar os canais existentes para denúncias e reclamações. Disseminar as boas práticas previstas nesse código de conduta. Um eletricista da CEMIG está se deslocando para atender uma ordem de serviço. No caminho, ele passa por uma obra e percebe um profissional aproximando de um vergalhão da rede elétrica. Nessa situação, com base no código de conduta da CEMIG, qual deve ser a conduta do eletricista? 1. Continuar seu deslocamento para atender a ordem de serviço. 2. Parar o carro e orientar o profissional quanto aos riscos daquela situação. Depois seguir a atender a demanda. Resposta 2. Regras de conduta. Relacionamento com partes interessadas. Relacionamento com a imprensa, o mercado e investidores. Considerando legítimo o direito da população de ser informada sobre assuntos de interesse público, e entendemos que é o papel da imprensa obter e divulgar essas informações. Por isso, procuramos fornecer informações ou atender às suas solicitações quando pertinentes, utilizando do direito de não manifestar em questões que contrariem nossos interesses ou de manter sigilo sobre informações estratégicas e confidenciais. Após grande tempestade em uma cidade do interior de Minas Gerais, vários profissionais da CEMIG estão mobilizados para restabelecer a energia da região. Uma equipe de jornalismo chega ao local e solicita aos funcionários uma entrevista, para informarem sobre os acontecimentos. Nessa situação, qual deve ser a conduta desses profissionais? 1. Dar entrevista em nome da companhia. 2. Indicar o porta-voz da CEMIG responsável por fornecer essas informações. Resposta 2. Relacionamento com órgãos públicos e entidades governamentais. Devemos atender de forma diligente às solicitações recebidas. Devemos manter decisões corporativas isentas de preferências partidárias e ideológicas. Devemos respeitar a participação política e opinião dos colaboradores em caráter pessoal, não representando o posicionamento da empresa. Relacionamento entre empresas do Grupo CEMIG. É indispensável atuar com transparência entre as empresas do Grupo CEMIG, de acordo com as melhores práticas de mercado e normas legais. É indispensável prestar contas sobre informações das empresas às suas controladoras, tempestivamente e sempre que solicitado. Defesa da livre concorrência. Devemos garantir a oportunidade de competição justa, íntegra e equilibrada.
Devemos manter relacionamento respeitoso e profissional com os nossos concorrentes. Não admitimos fraudar, impedir, restringir ou distorcer a livre concorrência. Você sabe com quem falar se identificar ou suspeitar de algum ato contrário ao Código de Conduta CEMIG? O canal de denúncias da CEMIG é a ferramenta certa para registrar todo indício de desvio de conduta, corrupção, assédio, descumprimento de leis ou normas internas, entre outras ilegalidades. Você pode acessá-lo por meio do site externo da CEMIG, da intranet ou ligar gratuitamente para o telefone 0800 800 9393. Seu atendimento é realizado 24 horas por dia, 7 dias por semana e está acessível tanto ao público interno quanto externo. O canal de denúncias possui um ambiente seguro fora do sistema da CEMIG e é administrado por uma empresa externa, independente e especializada em receber e dar encaminhamento aos casos. Ao registrar uma denúncia, é essencial fornecer um relato o mais detalhado possível, descrevendo o ocorrido, informando nomes das pessoas envolvidas, local, quando e como o fato aconteceu. A ausência de fatos objetivos ou relatos muito sucintos e genéricos dificultam a apuração, comprometendo o resultado da apuração. É importante reforçar que quem denuncia pode ou não se identificar. O denunciante tem o direito ao anonimato e à não retaliação ao fazer uma denúncia. Todo relato registrado gera um protocolo que é informado ao manifestante para que possa acompanhar o status, inserir informações adicionais e enviar evidências. Contamos ainda com uma equipe técnica multidisciplinar que compõe a Comissão de Ética da CEMIG. Dentre as suas várias atribuições, ela é responsável por assegurar a devida apuração das denúncias recebidas, encaminhá-las para o conhecimento do Comitê de Auditoria e do Conselho Fiscal, bem como recomendar a aplicação das penalidades cabíveis quando há a comprovação de atos em desconformidade. Essas penalidades serão compatíveis com a gravidade dos fatos, podendo resultar em advertência verbal ou escrita, suspensão, dispensa por justa causa, rescisão do contrato de trabalho, de prestação de serviços ou de acordos de parceria. Ter um canal seguro para ouvir e registrar denúncias é um dos nossos principais pilares para proteger os negócios da CEMIG, pois ele promove o fortalecimento da cultura de integridade, o aperfeiçoamento das normas internas, redução dos casos de fraude, maior aderência regulatória e diminuição de desvios de conduta. E tudo isso contribui para garantir a boa governança da CEMIG. Assim, ao tomar conhecimento de alguma situação contrária ao Código de Conduta CEMIG, denuncie no nosso canal. Todos nós somos responsáveis pela construção de um ambiente mais íntegro. Parabéns, você chegou ao final do módulo 1. Aqui você aprendeu e reforçou conhecimentos muito relevantes da CEMIG, que são nossos princípios, regras de conduta e a gestão de processo ético. Aproveite para aplicar tudo isso em sua rotina profissional e também no dia a dia fora da empresa. A ética é um conjunto de valores que cabe perfeitamente em qualquer ambiente. Caso ainda tenha alguma dúvida, entre em contato com compliance@cemig.com.br.